deixar registrado, depois eu postar o link. Então, pronto, iniciamos. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco para vocês de uma coisa que é bem voltada para a parte da engenharia. Uma pergunta aqui para vocês. Quem sabe como que é feito ou do que é constituído o cimento Portland? Alguém já ouviu falar? Ou cimento em geral? Vocês sabem ou têm ideia de como eles são constituídos? Tem calcário, não tem, professor? Calcário é um dos componentes que vai na composição do cimento. Israel, saberia dizer? Professor, eu sei não sei se gesso também faz parte. Sim, boa. Gesso também Não. faz parte da composição. Renata, sabe dizer? Fabrício, Kaline, já pararam para estudar sobre isso, etc? Professor, Então, eu não sei se entra na questão agora, mas uma vez eu vi um vídeo da fabricação de cimento, isso também mistura pneu, não sei se pneu faz parte também dessa parte do senhor. Na verdade, o pneu, ele seria um material carbonático, talvez, mas eu nunca ouvi falar que um cimento Portland tenha resíduos de pneu. Eu já ouvi falar de pesquisas que utilizam cinzas de casca de arroz como material carbonático, mas isso daí é um assunto que nós vamos discutir lá no final da disciplina. Não, no final da disciplina, no final da aula, tá bom? Bom, pessoal. Porque lá... Pode falar, eu tô te ouvindo. Não, falando assim, pode sim, professor, que lá no vídeo, né, eu usava o pneu para aquecer a fornalha, né, e a cinza misturava junto com outro produto lá para fazer o cimento também, entendeu? Entendi. Aí é talvez um material ou uma adição caseira, etc., que não é uma questão padrão, porque os cimentos, eles têm padrões, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar, então, de rochas de origem à base de carbonato de cálcio. Basicamente, nós vamos falar dos calcários, tá? E depois, na sequência, nós vamos falar sobre produção de cimento, tá? Eu quero que vocês saiam, a partir da aula de hoje, sabendo o que é um e qual que é a função, o porquê que acontece, o que tem na sua composição e etc, tá bom? Porque a maior base hoje do material que se é constituído os cimentos são rochas, tá? Moídas. A maior parte dela, em sua porcentagem, é uma rocha ou um resíduo dela, tá bom? Por isso que esse assunto eu julgo como um assunto prático dentro da disciplina de elementos de mineralogia, tá? E geologia e mineralogia. Por quê? Porque é a base que vocês vão ter para, por exemplo, fabricação de cimento, para a produção de argamassa, para a produção de concreto, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a disciplina, porque a nossa disciplina é a base, tá bom? Então, eu quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo a diferença entre eles, o que um cimento tem, o que um outro cimento não tem, o que vai influenciar, né? O que influencia num tempo de liga, um tem a função de você fazer o endurecimento do material, o outro tem a ver com ligante hidráulico e assim por diante. Então, nós vamos falar sobre isso tudo, tá? Que é uma parte mais aplicada da disciplina, para vocês entenderem o quanto que essa disciplina é importante para a vida profissional de vocês, tá? Beleza? Então, para a gente começar, eu vou, então, compartilhar a tela. Pronto, comecei a compartilhar a tela com vocês. Aí eu vou pedir, então, para que vocês fiquem atentos, que caso alguém entre aqui e queira ser adicionado, vocês me avisem, tá bom? Para mim poder fazer a adição desse novo participante, tá bom? Beleza, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre minerais e rochas à base de carbonato de cálcio.
Existem vários tipos de rochas à base de carbonato de cálcio, tá? Só que nós vamos primeiro trabalhar com a nossa base, que é o nosso mineral, aqui na verdade que é o nosso mineral calcita, e depois os calcários, tá bom? Então vamos primeiro a gente fazer uma pesquisa na internet e vamos colocar aqui, ó, só para a gente ver o que é a calcita, tá? Então calcita, pessoal, é um mineral, tá? É sedimentar, tá? Aqui eu acho que é o melhor exemplo da calcita, aqui, ó. Não, deixa eu ver aqui imagens. Então tá aí, ó. Calcita, vamos pegar aqui, ó, o primeiro. Primeiro exemplo é o melhor. Esse aqui, ó, pronto. Então tá aqui, calcita, tá bom? É o nosso mineral à base de carbonato de cálcio e a sua composição química, pessoal, ela tá muito ligada, pessoal, cadê aqui, ó? Eu quero achar aqui, ó. Esse aqui é um outro tipo de calcita, tá vendo aqui, ó? Eu não sei se vocês têm noção, ó, mas calcita, vou colocar assim, ó, pedras de jardim. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Não sei se vocês lembram dessas pedras aqui, ó. Tem familiaridade com elas? Vocês conhecem essas pedras de jardim aqui? Nessa imagem, por exemplo, mostra. Vocês têm familiaridade com essas pedras ou não? Essas pedras aqui são a calcita, tá bom? É um mineral calcita que na sua constituição tem CaCO3, tá? CaCO3, então, é a base química do nosso mineral calcita, certo? Essa rocha, pessoal, essa rocha, quando ela sofre adição que eu chamo de óxido de magnésio, tá? Então, isso aqui, ó, eu estou chamando de óxido de magnésio, tá bom? MgO. Quando eu sofro uma certa quantia ou porcentagem de óxido de magnésio, eu dou origem aos meus calcários. E eu sei, dentro da minha classificação dos calcários, eu sei que eu tenho 3 tipos de calcário, pessoal. O primeiro calcário é o calcário calcítico, ou o que eu chamo barra de industrial. Depois eu tenho coloquei. Tá certo. Calcário calcítico. Depois eu tenho o calcário magnesiano, certo? E depois eu tenho o calcário dolomítico ou barra dolomita, tá? Ou calcário, perdão, aí. Aqui eu posso também ser calcário magnesiano ou agrícola, tá? Então, calcário calcítico ou industrial, calcário magnesiano ou agrícola, calcário dolomítico ou mesmo só dolomita, tá bom? E qual que é a diferença entre ambos? Justamente a concentração de óxido de magnésio. Então, quando eu tenho concentração de óxido de magnésio menor que 5%, eu chamo de... Então, quando eu tenho menos que 5% de óxido de magnésio, tá? Eu tenho o que eu chamo de calcário calcítico. Eu não coloquei a fórmula do calcário, mas o calcário ele tem essa fórmula química aqui, ó. MgCO3. Pronto. Então tá aí
a forma química do nosso calcário, tá bom? Como vocês podem perceber, aqui, ó, o que vai mudar dentro de um calcário para o outro é simplesmente a minha concentração de óxido de magnésio. E aí, quando eu falo de óxido de magnésio, eu estou basicamente falando aí, nesse caso, de uma concentração que pode variar até 5% ou menor que 5% de óxido de magnésio para calcário calcítico, de 5, entre 5, deixa eu só colocar aqui que eu acho que não vai dar, deixa eu colocar 2 pontos, eu acho que é melhor. Pronto. Então, menor que 5, de 5, tracinho, de 5 a 12% de MgO. Deixa eu só puxar aqui que eu acho que é melhor. Aí. Então, para aí, ó. Nós temos, então, aí de 5 a 12% de óxido de magnésio, calcário magnesiano agrícola, e maior, deixa eu colocar 2 pontos aqui, maior do que 12%, eu chamo de calcário, então, dolomítico, tá? Essa é a diferença básica entre os calcários. E só para lembrar para vocês, quando eu falo de calcário, eu estou falando de basicamente, tá? De uma rocha de origem. Opa, deixa eu só colocar vários aqui. Professor, essa dolomita é a mesma que eles usam tipo de remédio, eu acho que para o estômago, coisa assim? Ou ela Não. tem alguma coisa diferente? Não, essa dolomita, ela é apenas um mineral, ele não é utilizado na indústria farmacêutica. Pode ser algum produto, alguma composição química que tem um nome similar a isso, mas dolomita especificamente é uma rocha carbonática, tá? Tá, ok. Obrigado, professor. Então tá, vamos lá. Então lembrando que os calcários são rochas, o quê? Sedimentares. Não sei se vocês lembram de rochas sedimentares, mas ela é uma rocha sedimentar que ela é originária, então, a partir da decomposição, né, de outras rochas, tá bom? Então, calcários são rochas sedimentares, beleza? Certo. Então, a diferença entre eles, basicamente, vai ser o teor de óxido de magnésio. Então, se a gente for fazer uma pesquisa na internet, só para a gente fazer um aprofundamento do que eu estou falando, a gente pode ver o seguinte, olha só. A calcita, então, é a base mineral que vai dar origem aos meus calcários. Quando eu adiciono óxido de magnésio, eu vou originando os meus calcários. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um calcário, certo? Vou colocar aqui calcário calcítico, tá bom? Que é o nome científico dele, mas ele também pode ser conhecido como calcário industrial. Ah lá, ó. O meu calcário calcítico, deixa eu só pegar ele na rocha, na forma de rocha. Ele é uma rocha mais cinza, né? Coloração cinza, acinzentada, que é exatamente nessa coloração aqui, ó, vem os nossos calcários, tá? Olha lá, ó. Outra visão aqui, ó. Tem uma visão bem ótima das imagens aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo aqui é o meu calcário calcítico, certo? Que é basicamente a adição de óxido de magnésio nesse mineral aqui, que é a minha calcita, que é a minha famosa pedra branca de jardim, tá? Então, todas as vezes agora que vocês forem fazer algum tipo de decoração em casas, você fala, por favor, eu gostaria de pedra. Você nunca mais pode falar, eu gosto de queria uma pedra de jardim. Você tem que falar para o vendedor, eu gostaria de tantos quilos de calcita. Eu sei que o vendedor não vai saber, mas vocês estão pelo menos utilizando o termo correto, técnico, que é o nome aqui para esse mineral utilizado aí no enfeite, né, na paisagismo de jardins aí, de casas, tá? Então, essa pedra
ou melhor, desculpa, esse mineral, quando adicionado óxido de magnésio, ele se transforma, então, em calcário calcítico. Esse calcário que eu estou aqui mostrando para vocês na imagem de pesquisa do Google, tá bom? Ele pode ser utilizado na agricultura também, para recomendação de calagem, pode ser utilizado na avicultura como um elemento, como se fosse um suplemento alimentar para aves, por conta do fornecimento de cálcio, né? Inclusive na questão da rigidez da casca, do ovo, etc. Então, o calcário calcítico pode ser adicionado na ração desses animais também. E o calcário calcítico, principalmente ele, é para a fabricação de cimento. Tá? Então, esse calcário aqui, quanto moído, vai ajudar lá, vai ser uma das bases do nosso cimento, que eu vou falar para vocês depois, mais tarde, tá bom? Então, o calcário calcítico, ele serve para várias coisas. Ele serve para alimentação de aves, serve para fabricação de cimentos, que nós vamos falar daqui a pouco, serve também para corretivo de acidez do solo na agricultura, beleza? Depois nós temos o calcário magnesiano ou agrícola, quer ver? Vou colocar aqui para vocês só para título de curiosidade, para a gente fazer. Então, calcário magnesiano, olha lá, ó, já está até aqui pronto para fazer a pesquisa. Deixa eu colocar imagens aqui para vocês. O calcário magnesiano, galerinha, ó, olha só, vamos ver se vocês conseguem ver a diferença aqui, ó, esse aqui é o melhor de todos. Ó, olha a diferença de um calcário magnesiano para um calcário. Deixa eu colocar uma rocha aqui. Deixa eu pegar ele melhor. Aqui, eu acho que essa é a imagem aqui. Tá vendo essa imagem? Ele tem uma certa diferença na coloração. Tem uma coloração mais tendendo para o bege, vamos dizer assim, entendeu? Uma coloração mais bege, justamente por conta do magnésio que está sendo adicionado aqui, tá? Eu acho que dessas imagens aqui, a melhor que representa o calcário magnesiano é justamente essa da rocha aqui, ó. Essa rocha aqui é uma rocha, essa daqui, ó, essa aqui é o melhor, ó. Calcário magnesiano, certo? Que é um calcário em que ele tem, então, aí de 5 a 12% de óxido de magnésio na sua composição, certo? Quando eu aumento esse teor de óxido de magnésio, olha lá, ó, quando eu aumento para acima de 12, aí eu defino o meu calcário dolomítico ou dolomita. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, numa pesquisa no Google, e colocar para vocês dolomita, só para a gente pesquisar, vou ver imagens. Olha lá, ó. Não, para aqui é calcita, não é dolomita. Deixa eu... Ó, olha só que interessante, tá vendo? Você falou de dolomita, foi a Ravena, né, que falou para mim, né? Tá parecendo que a dolomita também é utilizada para humanos, hein? Deixa eu fazer uma correção, viu, Ravena? Eu não sabia que você estava querendo dizer sobre isso. Pode ser que seja mesmo, tá bom? Eu comprei, acho que um tempo atrás, lá na Casa da Farinha, dolomita moída, que ela é utilizada muito nos cosméticos para o rosto, em tratamento de mancha e essas coisas. Sim. Aqui, ó, calcário dolomítico, tá? Vocês podem perceber, ó, que ele é um pouco mais escuro, tá vendo? Ele é uma rocha mais escura. Deixa eu ver aqui ele na forma de rocha mesmo. Aqui, ó, o melhor exemplo, ó. Ó, calcário dolomítico, entendeu? Aqui é na rocha, tá? Então, vocês podem perceber, ó, que a coloração, ó, cinzentado, cinza, um pouco bege, e depois, ó, extremamente mais avermelhado, vamos dizer assim, seria a minha dolomita, beleza? Seria a minha dolomita aí. Aqui é uma outra dolomita aqui, ó. Perfeito aqui, ó, uma descrição de uma rocha, de um calcário dolomítico. Tá vendo? Ou de uma dolomita, tá bom? Então, olha, essa é a diferença básica entre os três calcários. Um tem até 5% de óxido de magnésio, que é esse daqui, de 5 a 12% de óxido de magnésio,
e acima de 12%. Quanto mais forte for essa coloração, maior é a concentração de óxido de magnésio que tem, então, na sua concentração. Beleza? Então, isso daqui é uma coisa interessante, por quê? Porque a base, então, para a criação do meu mineral, a partir do meu mineral, que é a minha base, se eu modifico a concentração de óxido de magnésio, eu dou origem a diferentes tipos de calcário, e todos esses são rochas sedimentares, beleza? Certo? Bom, hoje, sabendo então que existe essas diferenciações entre os tipos de calcário, nós vamos focar nesse daqui, tá? Por que nós vamos focar nesse? Porque esse calcário aqui vai ser a base, olha lá, ó, para o que eu chamo de cimento Portland. Então, só para a gente pegar aqui e vou colocar no Google, então, mais uma vez, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu coloco cimento Portland, eu estou falando basicamente aqui, ó, cimento Portland é a dominação convencionada mundialmente para material usualmente conhecido na construção civil como cimento. Então, o cimento que vocês tanto utilizam, na verdade, é o nome genérico para ele que vocês vão ver no mundo todo é cimento Portland, tá? Que é a pronúncia dele é isso, que é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação da água, que ele pode ser usado para a fabricação de concretos, né? Então, o que é um concreto? Nada mais é do que o cimento envolvido com com brita, com cascalho, etc. Aí eu faço o meu concreto. Ou argamassa mesmo, que é quando esse cimento ele é apenas molhado, né, e vira uma argamassa. Então, pessoal, o cimento, para vocês que vão trabalhar na construção civil, vai ser muito utilizado para casas de alvenaria, né? Então, casas não, né? Qualquer construção de alvenaria vai cimento, Portland. Tá? Então, por isso que é importante vocês saberem da onde vem o cimento, né? Eu não sei se vocês já se questionaram isso, mas é importante vocês saberem da onde vem o cimento. E não só isso, vocês identificarem os tipos de cimento de acordo com os materiais que é constituído nele, beleza? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Por isso que eu julgo essa aula muito importante para a vida profissional de vocês, porque vocês vão levar essas informações para o resto da vida, tá bom? Que vocês forem trabalhar, certo? Então, bora lá, então, começar a falar sobre cimento Portland. Bom, pessoal, cimento Portland, então, é o nome para o que a gente chama hoje de cimento, tá bom? O cimento, pessoal, ele tem vários constituintes, beleza? O material mais importante aqui, o mais importante do cimento é esse daqui que eu acabei de sublinhar em verde. É o que eu chamo de clinker. O que é clinker? Clinker, pessoal, é calcário mais argila. Qual calcário? Qual calcário? Calcítico, tá? Calcário calcítico. Beleza? E eu falo para você aqui até em porcentagem, aproximadamente aqui, ó, em torno no meu cimento, da composição do meu cimento, o clinker vai ser aí aproximadamente 97% do meu cimento é composto por clinker. Ou seja, 3% vai ser outros compostos, tá? Então, por isso que a maior parte do meu cimento é calcário mais argila. Por quê? Porque esses materiais, eles têm uma função, ligante muito boa, é fácil de manejá-los, né, quando molhados e moldá-los eles na construção civil. Então, por isso que é um material muito utilizado aí. É um material muito utilizado para a fabricação do clinker. Então, o clinker nada mais é do que calcário calcítico mais argila, beleza? É uma mistura.
desses dois materiais, beleza? Nós, no nosso material, nós também temos, no nosso cimento, além do clinker, nós também temos gesso. E para que serve o gesso? Para definir o tempo de pega. O que eu chamo de tempo de pega? É o início do endurecimento. Então, a partir do momento em que eu molho o meu cimento, quando que ele vai começar a endurecer, beleza? Quanto maior a quantidade de gesso, menor é o tempo, esse tempo de pega. Quanto maior a concentração do gesso no material, maior é esse tempo de pega. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu até agora? Beleza. Depois nós temos escória de siderurgia, tá? Que em alguns tipos de cimento tem escória, em outros tipos não tem escória. Pro cimento Portland, o gesso vai ser fundamental, tá? O gesso vai ser um componente fundamental. Ele não é facultativo, tá? O que eu chamo de facultativo, ele pode ou não estar. Nesse caso, o gesso não é facultativo. Já aqui, ó, na escória de siderurgia, é facultativo. Pode ter ou não, tá? E para que serve, então, a minha escória de siderurgia? Como material ligante hidráulico. Como assim um ligante hidráulico? Ele faz esse processo de umedecimento do material e faz com que o calcário mais argila, o clinker e o gesso se tornem um material ligante após o umedecimento, que é o que eu chamo de ligante hidráulico. Materiais pós-alâmicos também. O que são materiais pós-alâmicos? Aí, ó, eu dei a definição para vocês. Podem ser rochas vulcânicas ou materiais orgânicos fossilizados encontrados na natureza. Então, por exemplo, carvão mineral é um exemplo de um material orgânico fossilizado. Né? Que mais? Acho que o carvão mineral é o melhor exemplo mesmo, tá? Que é um tipo de material muito utilizado aí. Tem alguns estudos, aí voltando no que, não sei quem que foi que questionou, falando sobre os pneus, tem alguns estudos que estão estudando a carbonização de casca de arroz como um material pós-alânico que pode ser adicionado ao cimento, tá? Então, basicamente, são cinzas de compostos anteriormente orgânicos. Pode ser uma casca de arroz, por exemplo, que tem estudos já mostrando essa eficiência, pode ser o próprio carvão mineral e assim por diante, beleza? Também funciona como um ligante hidráulico, tá? Ajudando aí nesse processo da produção da argamassa, beleza? Também é facultativo, não é obrigatório ter em todos os cimentos. Alguns cimentos têm e outros não, tá? E, por fim, também tem nos meus cimentos materiais carbonáticos, que seriam, na verdade, outros tipos, né? Pode ser calcita, por exemplo, pode ser outro. Quando eu falo materiais carbonáticos, é basicamente rochas à base desse mineral aqui, tá? O melhor exemplo são os próprios calcários. Pode ter adição de um outro tipo de calcário, por exemplo, não necessariamente só o calcítico nesse material carbonático. E quando a gente adiciona mais material carbonático, além do calcário que já está lá no clinker, ele melhora o manejo dos concretos e argamassas, ou seja, a manipulação deles molhado é muito melhor quando a gente tem a adição desses materiais carbonáticos, beleza? Então, pessoal, agora vocês sabem dizer do que é constituído um cimento, tá bom? E a presença, aqui também, tá, pessoal, é facultativo, tá? Facultativo. Por que eu digo facultativo? Porque tem cimento que é só clinker e gesso. Tem cimento que é clinker, gesso e escória.
Sim. Tem um colega falando que tá esperando a admissão. Ah, beleza. O Diogo, né? Acabei de admitir ele aqui. Então, o cimento Portland, ele é basicamente constituído desses materiais aqui, sendo que a maior parte é clinker, que nada mais é do que calcário mais argila. Calcário calcítico mais argila. Beleza? E aí agora eu vou mostrar um material para vocês, como eu disse, que o cimento ele vai variar. Então, por exemplo, se eu tiver clinker, gesso, escória, um tipo de cimento. Se eu tiver só clinker, gesso, outro tipo. Se eu tiver clinker, gesso e material pós-alânicos, outro tipo de cimento. E assim por diante. Então, a composição, a presença ou ausência de algum desses materiais define o tipo de cimento. E não só isso, a concentração também. Então, quantidade de gesso e etc. Tá bom? Vou mostrar isso para vocês melhor quando a gente abre o material. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse material aqui que eu peguei na internet mesmo. Tá? Vocês podem colocar aqui, ó. Guia básico de utilização de cimento Portland. Beleza? Aqui ele fala sobre alguns tipos de cimento que existem, tá? E eu vou lá na página 11 logo para a gente já definir e eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que tem aqui nesse material. Só ver aqui. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Principais tipos de cimento Portland. No Brasil existem vários tipos, diferentes entre si, principalmente na função e sua composição. Então, a função do cimento vai mudar de acordo com os seus constituintes, tá? Os principais tipos Portland comum, Portland composto, cimento Portland de alto forno e cimento Portland pozolânico, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que mostra basicamente isso que eu quero dizer. Aqui, essa tabelinha aqui. Essa tabela, ela é muito interessante, tá? Então, quando vocês ouvirem essas siglas aqui, galerinha, ó, cimento CP1, CP1S, CP2E, CP2Z e assim por diante, significa que um tem adição de um material ou não, beleza? Então, olha só. Vamos pegar aqui o cimento Portland 1. Significa que no cimento Portland eu tenho 100% de gesso, apenas com clinker, tá? Então aqui eu tenho clinker mais gesso apenas na minha composição. Nessa distribuição aqui, 97% de clinker e 3% de gesso. Beleza? Basicamente isso, tá? Então, como eu falei para vocês, todos os cimentos vai ter, então, gesso mais clinker, tá? Lembrando que o gesso ele vai influenciar no tempo de pega, ou seja, no início do endurecimento do clinker, quando hidratado com água, beleza? Certo, então eu tenho aqui CP1, significa clinker mais gesso. CP1S, ah lá, S significa o quê? Que eu tenho de 95 a 99% de clinker mais gesso, onde os 5% restante vai estar em material pós-alânico. Lembra que material pós-alânico, então, olha lá, ó, é o quê? Pode ser uma rocha vulcânica ou materiais orgânicos cristalizados encontrados na natureza, como, por exemplo, carvão mineral, como, por exemplo, cinzas de casca de arroz carbonizada, tá bom? Que eu chamo de materiais pós-alânicos, beleza? Depois eu vou para o meu cimento Portland 2E, que significa que ele tem aí, ó, de 56, olha só a variação, de 56 a 94% de clinker, sendo que essa variação que sobra do 34 a 6% está na adição de escória de siderurgia granulada de alto forno, ou escória de siderurgia que eu defini aqui para vocês, que é um ligante hidráulico, tá bom?
Quando eu falo, depois eu vou falar sobre escória e siderurgia, tá bom? Então, é o que eu chamo de CP2E, tá? E também vai ter lá, ó, mais material carbonático, mais calcita ou outros tipos de calcário ou qualquer outro material carbonático, tá? O CP2, olha lá, ó, tem de 76 a 94% de clinker, tá? Tem de 14 a 6 de material pós-alânico e de 0 a 10 material carbonático, tá bom? E, por fim, o CP2F significa aqui, ó, que ele tem adição apenas de material carbonático, tá bom? Beleza, aqui. Aí depois nós temos dois outros tipos de cimento, olha lá, ó, CP3 e CP4, o que pode falar? O CP2Z é clinker, gesso e material carbonático? É clinker mais gesso, material pós-alânico, CP, qual que é? Você falou CP2? Qual que é o que você está falando? E? Z. O Z é clinker mais gesso e material pós-alânico, podendo ter também material carbonático. Você está entendendo aqui essa tabelinha? Vocês conseguiram compreender a tabelinha? A tabelinha mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? E olha só, isso daí, essas classificações dos tipos de cimento, é de acordo com a norma brasileira aqui, ó, norma brasileira NR 5732, tá? Então é padronizado isso, não é uma coisa bagunçada não, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui é um outro quadro que mostra também cimento Portland de alto forno e cimento Portland pós-alânico, que é o que eu chamo de CP3 ou CP4, que vai variar é justamente aqui, ó, composição clinker mais gesso, escória siderurgia e material carbonático, tá? Ou então CP4, onde eu tenho material pós-alânico aqui, tá bom? Vamos lá, então aqui eu vou falar das finalidades, tá? Aqui é um outro tipo, alta resistência inicial, tá vendo aqui também, ó, um CP5 ARI, significa que tem 95% a 100% de gesso, mais material carbonático, tá? Aqui fala um pouco da evolução da resistência à compressão dos diferentes tipos de cimento. Como assim resistência à compressão? É o que dá resistência ao material. Então, esse material aqui, ó, esse cimento aqui, ó, o CP5, ele se torna mais resistente rapidamente com a evolução do tempo de endurecimento. Então, olha só, o material, a partir do momento em que você umedece ele, e aí você vai endurecendo com o tempo, esse CP5, ele se mostra mais eficiente no endurecimento e resistência do material, que seria esse cimento aqui, ó, tá? CP5 aqui, beleza? Que é onde eu tenho material carbonático mais gesso, tá bom? Deixa eu ver uma outra coisa importante aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Aqui é um outro tipo de cimento, tá bom? Que eu chamo de cimento branco. É branco estrutural ou branco não estrutural, que é o CPB 25, mas o que muda basicamente é só a constituição do clinker mais gesso, mais material carbonático. Esse clinker branco, ele tem adição de uma argila diferente, tá? É uma argila branca, literalmente, tá bom? É um outro tipo de argila, mas a única coisa que muda no cimento é justamente isso, tá? Cadê? Aqui está uma evolução dos códigos talvez não.
Aqui é o teste, né, é o teste residual que é feito para esses... Travou no computador. Cadê? Aqui, ó. Aqui, pessoal, esse quadro que é o que eu queria falar para vocês, esse quadro 10 aqui, ele fala um pouco... Aqui, esse quadro 9, ele fala um pouco da influência dos tipos de cimento nas argamassas e concretos, tá? Então, por exemplo, propriedade, resistência à compressão, né? Quando é o comum, ele é padrão. Quando é alto forno, é menor nos primeiros dias e maior no final da cura, ou seja, ele é menos resistente no início e depois ele endurece melhor, entendeu? E assim por diante, tá? Ao calor gerado, impermeabilidade. Então, por exemplo, se eu for pensar numa região que eu tenho muita umidade, ou se eu for pensar, por exemplo, numa construção civil em que eu tenho que fazer, por exemplo, uma piscina à base de azulejo, talvez o alto forno seja maior, entendeu? Ou pozzolânicos, talvez seja o cimento que eu tenho que utilizar, porque ele é mais impermeável. O mais resistente aos agentes agressivos como água do mar e esgoto. Olha lá, ó, se eu for fazer, por exemplo, canalização, fazer tubos de canalização, eu vou utilizar aqui, ó, ou de alto forno, ou de baixo calor, etc. Durabilidade aqui, ó. Quando eu falo cimento Portland de alto forno, eu estou falando que é um cimento de maior durabilidade. Então, talvez para construções civis, assim, por exemplo, como asfalto, como qualquer outra coisa que eu tenha um tempo de retoque maior, um tempo de retorno maior, talvez eu utilize então um cimento que tenha maior durabilidade, beleza? Então a diferença entre eles é basicamente essas, tá? Mas eu quero mostrar esse quadro 10 aqui, desse material, em que ele fala exatamente isso também. Por exemplo, na aplicação de argamassa, de revestimentos e assentamento de tijolos e blocos, numa construção civil, por exemplo, os mais utilizados aqui, ó, indicados, é o comum, o composto, de alto forno e pozzolâmico, tá? Utilizados aí. É óbvio que quando eu utilizo um de alto forno, um CP3, eu estou falando que vai ser mais resistente à minha obra. Então, talvez eu utilizaria isso para prédios ou para obras em que tem um maior grau exige um maior grau de resistência do material. Olha lá, argamassa de assentamento de azulejos e ladrilhos, por exemplo, para banheiros, piscinas, etc. Ó, os mais indicados, tá? E assim por diante, tá? Concreto armado para desforma rápida. Deixa eu ver aqui, ó. Pisos industriais de concreto, concreto massa, solo cimento e assim por diante, beleza? Aí, se vocês quiserem, é só vocês colocarem esse material aqui, ó, boletim técnico, guia básico de utilização de cimento Portland, que vocês vão ter acesso a todas essas informações que eu acabei de descrever para vocês. Beleza? Pessoal, gostaram da aula? Tem alguma dúvida que vocês queiram conversar? Professor, Sim. eu só não entendi muito bem essa parte de alto forno. O que que é? Tá, do alto forno. Então vamos lá. Vou voltar lá para você, então, que eu acho que é melhor, né? Composição. Aqui, ó. Só pegar aqui. Olha só. Um cimento Portland de alto forno, com denominação CP3, ele vai ter na sua composição menos gesso, menos clinker gesso e mais escória granulada de alto forno, certo? Escória siderurgia. O que faz com que esse material tenha uma maior resistência e durabilidade com o tempo, tá bom? Aqui, ó, como já explicado, a escória granulada de alto forno apresenta propriedades hidráulicas latentes, isto é, da forma como são obtidas endurecem quanto
quando são obtidas, endurecem quando misturadas com água. Contudo, as reações de hidratação das escórias são tão latentes que limitariam sua aplicação na prática se agentes ativadores químicos e físicos não acelerarem o processo de hidratação. Certo? Então, ou seja, esse material aqui, essa escória adicionada, ela vai fazer um processo de endurecimento mais rápido e mais resistente desse material, tá? Então, quando eu falo de alto forno, eu estou falando basicamente que nesse meu material tem de 25% a 65% de clinker mais gesso e de 35% a 70% de escória granulada de alto forno, tá bom? É o que forma esse tipo de cimento aqui. Beleza? Beleza. Que torna, então, esse cimento mais resistente. Beleza? Então, pessoal, essa história de utilizar um cimento ou outro vai depender muito do objetivo que você tem para a sua construção civil. Beleza? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram questionar? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né, pessoal? Então, agora, vocês sabem dizer o que é um cimento e do que ele é constituído e qual a diferença básica entre eles. Beleza? Bom, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu posso parar a gravação. Eu vou... Professor, Sim. eu posso dar uma sugestão pro pessoal? Quem tiver curiosidade, tem um pessoal do Manual do Mundo, que eles